Amigos, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para gravar uma mensagem para meus amigos. E hoje nós temos um tema que é assim, ó: andai de modo digno da vossa vocação. Amém? Nós somos chamados a viver uma vocação, um caminho, algo que Deus planejou para nós, um chamado. Como igreja, como povo de Deus, a nossa vocação é ser bênção aqui na terra, andar com Deus, ser luz aqui para o mundo e levar Jesus, que é a luz, né? Mas a nossa vocação é sermos imitadores de Deus, andar em santidade, em justiça, verdade, né? Sabendo que Deus nos ama e que nós estamos num tempo maravilhoso, que é o tempo da graça, é uma dispensação onde que Deus enviou Jesus para nos salvar pela sua obra na cruz, né? A gente recebe pela fé e a partir dessa salvação a gente vai dar fruto para Deus de amor, santidade, justiça, verdade. Tá? Então assim, nós estamos vivendo um tempo da graça, o tempo onde que Jesus morreu e a gente usufrui pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a nossa vida sem Deus e tentando ser salvo pelas nossas obras era por nossos méritos e tentando receber por nosso esforço, pela nossa perfeição, mas a gente sabe que só na graça de Deus a gente consegue ser perfeito e consegue chegar ao nível que Deus espera, mas só por Ele, a partir dele, né, por meio dele. Então nós estamos chamados a viver nesse tempo, é um tempo de cura, um tempo de milagre, de bênção, onde que Deus é nosso Pai que nos ama e Ele pede também para andarmos agora em verdade, amor e com os frutos, né, de santidade e justiça. Eu escrevi isso porque ser filho de Deus, de um Deus santo, justo, bom, e a gente andar na graça e achar que graça é liberdade para pecar e andar longe dos caminhos do Senhor, está errado. Graça também é arrependimento. Graça é andar com o Espírito Santo, que é o selo da salvação. A Bíblia fala que Deus tem ciúme do Espírito que Ele pôs em nós, que é aquilo que nós somos selados. Se o Espírito é santo, a gente precisa andar em santidade. A gente tem que melhorar, crescer, não para ser salvo, mas porque foi salvo. E agora nós temos obras e atos de justiça. Mas um filho de Deus santo tem que ser santo, né? E Deus nos pede isso porque uma pessoa que vive em santidade, ela vai conseguir transmitir melhor a graça, transmitir melhor os frutos, ser melhor canal de Deus. Um canal limpo, a Bíblia fala que um vaso limpo ele é usado para toda sorte de boas obras. Então Deus, quem se purifica, ele está dizendo que Deus é poderoso, que Deus é santo, que Deus é maravilhoso e é apto para fazer grandes coisas em Deus. Se a gente faz coisas em Deus, imagina se a pessoa estiver na unção, estiver praticando a oração, frutificando para Deus. Imagina como seria maravilhoso, né? Deus pede isso da gente, que a gente possa frutificar e renovar diariamente nele. Ter uma comunhão diária com Deus. A graça, ela é para você andar em liberdade, sabendo que mesmo errando, Deus nos ajuda, nos perdoa e a gente vai vencer. Mas não é para parar aí, é para continuar sendo transformado, não é para aceitar o pecado, mas é para vencer o pecado andando com Cristo. E nele nós vamos frutificar. A Bíblia fala, sem ele nós não podemos dar fruto. É só ligado em Jesus que a gente pode dar fruto. Então não adianta a gente dizer que a gente dá algum fruto sem Deus. Todo fruto, até de santificação, justiça, arrependimento, tudo é porque nós estamos andando com Ele. Andando na graça dEle, andando no poder dEle. E Deus nos aceita dessa maneira e o Evangelho é assim. Pessoas imperfeitas que têm um Deus perfeito que nos ajuda. Tá? Ele é nosso Pai, Ele vai nos corrigir, mas Ele vai nos ajudar. Ele vai mostrar a direção e Ele vai nos dar vitórias, em nome de Jesus. A graça é a força para nos levar à santidade, ao amor, que nos ajuda a vencer pecados, ser livre das amarras, frutificar para Deus com a ajuda dEle. E sem medo de errar. E sem condenação para nós que estamos em Cristo. A graça é Deus sendo nossa justiça, é o dom que recebemos pela fé, e agora nós somos chamados a imitar Deus, se parecer e viver para Deus uma nova vida.
Amém? É uma nova vida que a gente precisa viver, né? O passado ficou, o passado de pecado. A Bíblia fala que nós morremos com Cristo. Se nós morremos para o pecado, para o mundo, para o engano, e vivemos nova vida para Deus. Tendo uma liberdade, mas andando abençoados em Cristo. Tá? Se você errar, se arrependa, comece de novo, mas saiba que Ele te ama e Ele quer que você viva pela fé, justo pela fé. Não tem como sair disso. Precisamos pela fé receber essa graça e perdão e continuar. Efésios 4 fala assim, ó: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fosse chamado, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém? Viva de modo digno, com humildade, mansidão. Para viver, a religião ela fala, faz, senão você vai perder, senão você... Não, a gente precisa entender que para fazer a gente precisa dele. Se aproxime de Cristo. Se você não consegue, pede ajuda, pede força, e a graça vai vir. E é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vai ter que vir de você, você vai pedir e ele vai te ajudar. Paulo sempre escrevia em suas cartas mostrando a graça. Pode ver que Paulo começava as cartas mostrando a graça, a fé, a obra que Jesus fez, a bondade de Deus, e pedia para a gente andar em uma nova vida. Ele falava algumas frases assim: agora que foste salvos, andai de modo digno. Então, por exemplo, ele mostrava toda a bondade, mas falava assim, que a gente entendesse: como você viu tamanha bondade, então faça algo para merecer. Faça algo mostrando que você é grato por isso. Na verdade, a gente não merece, mas tente viver uma nova vida agora. Jesus Cristo fez uma obra perfeita na cruz, mas nos salvou. O que Ele pede de nós? Faça o seu melhor. Se esforce. Porque se eu fizer o meu melhor, eu vou conseguir salvar mais vidas. Eu vou conseguir pregar melhor o evangelho. Se eu orar mais, imagina quantos frutos e bênção, poder, unção, livramento. Se eu me consagrar, quanto mais oração, mais poder, mais milagres, mais bênçãos eu posso fazer. Mas se eu me contentar com aquela coisa medíocre, eu vou chegar num ponto e vou achar, tá bom, eu sou salvo. Então quer dizer, eu não vou ter fé suficiente para interagir com Deus, eu não vou ter fé para salvar, não vou ter fé para ir aos perdidos. E existe uma guerra espiritual e eu vou estar aquém dessa guerra. Eu vou estar não me importando tanto com o que está acontecendo, porque eu já ganhei um pacote. Não, Deus quer que você entenda que você ganhou, seu nome está escrito no livro da vida, mas existe uma guerra para salvar esse mundo, para libertar as pessoas, porque o diabo quer destruir, está enganando com a mentira, e só a verdade liberta. Então Deus precisa da gente andando com integridade, para que o poder de Deus seja completo na nossa vida, e a gente possa completar tudo que Deus espera de nós. Amém? A graça quer fazer isso. Paulo fez mais do que todos pela graça, porque ele entendeu quem ele era, um pecador que prendia os cristãos e que condenava quem queria e fazia blasfemar os cristãos. Mas ele entendeu que agora ele é um vaso escolhido para levar o nome dele, e foi cheio do Espírito Santo e entendeu o propósito para a vida dele. Paulo falava assim, ó: agora que fosse salvos, andai de modo digno, não mintais uns aos outros, revesti-vos do novo homem que vive em santidade, andai em amor, perdoai-vos como fosse perdoado, etc. Né? São características de alguém que entendeu a graça. Ele é cheio de amor, de perdão, de santidade, de verdade. Ele não se vende, ele não quer mais isso aí. Ele entendeu que isso custou a morte de Jesus. A graça nos liberta para vivermos em santidade, justiça, verdade. Mesmo quando falhamos, devemos continuar buscando a perfeição e imitarmos a Deus como filhos de um Deus santo. Porque a graça de Deus, está escrito lá em Tito 2,11, a graça de Deus tem se manifestado, se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século uma vida sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo. Olha, ele fala que a graça ela nos ensina que Deus nos perdoou, então ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas
e viver para Deus, viver no presente século, no presente mundo, uma vida justa, honesta, né, piedosamente, e servindo a Deus. Isso que a graça nos ensina. Deus te ama, mas Ele não quer que você ande no mundo, te ama, mas vai te corrigir, não com mal, mas com sua palavra, e até situações que às vezes nos confrontam para mudar nossa rebeldia, para a gente não ser rebelde, para a gente não entender assim, eu tô salvo, então não preciso mudar tanta coisa. Não, algumas coisas a gente precisa mudar, porque a gente vai crescer, e senão não chega em alguns pontos que Deus quer. Imagina se a gente tem alguns pontos errados, como que Deus vai nos colocar em outros lugares? Como que Deus vai nos dar algo a mais se não aprendeu? A graça é bondade, mas a gente precisa aprender algumas coisas sobre que o pecado destrói a nossa vida. E a gente, como exemplo, como luz do mundo, a gente precisa transmitir a graça de Deus e precisa demonstrar com atitudes que nós somos filhos de Deus. São nossas obras que nos diferenciam no mundo mau, perverso e que às vezes não quer Deus. E a gente tem que ser luz. A luz mostra a verdade com amor. Deus te ama como pai, deseja te salvar e abençoar seus filhos. Tá? O pecado, na verdade, ele gera morte, porque é um caminho natural da degradação. Se a gente pensar na consequência para quem adultera, você pode ver que é morte para a família, morte no casamento, que vai destruindo, depois talvez não vai ter perdão, há uma desconfiança terrível. Como a família vai sobreviver a isso às vezes? Talvez só com muito amor, perdão, com alguém cedendo, mas às vezes, e muitas vezes acontece de ser destruída uma família por causa disso. Qual a consequência para quem mente, rouba ou usa drogas? Você pode ver que Deus não quer só que a gente nos prender com regras, mas Deus quer mostrar que o pecado é só destruição. Esse é o caminho do homem quando escolheu comer do conhecimento do bem e do mal, dessa árvore, né, de independência. A consequência é a destruição nas vidas, e é o pecado que mata, e não é Deus. Muitos problemas são consequências de nossas escolhas, não é Deus que causa o problema. Já parou para pensar? Que somos nós que escolhemos o que queremos às vezes. E a gente quer que Deus resolva, que Deus faça, mesmo quando a gente escolhe e não pergunta para Ele, né? A culpa é nossa às vezes. O mundo tem muitas engrenagens rodando, e cada uma das nossas escolhas, né, pode trazer consequências boas ou ruins, mas somos nós que escolhemos. Lucas 5,31 fala assim: não necessito de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aqui fala que Jesus veio chamar todo mundo ao arrependimento, a uma nova vida. O arrependimento é o primeiro passo. A gente ouve a palavra, se arrepende, mas o profundo arrependimento é dia a dia com o Espírito Santo. Ele vai nos mostrando. O profundo arrependimento vem do trabalhar do Espírito Santo em nós. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, não para condenar, mas para ajudar a gente crescer. Cada vez que a gente diz não ao pecado, a gente está crescendo um passo a mais em direção à perfeição, à maturidade, à varonilidade de Cristo. E você vai fazer grandes coisas, você vai ver como as coisas vão se abrir, porque você está crescendo. E quando você cresce, você vai estar diante de você outras responsabilidades que Deus vai colocando no seu caminho. Ele não deixou você sozinho, você não vence o pecado sozinho. Ele pôs o seu Espírito em você, né? Graças à justiça do Cordeiro, graças a Cristo, né? Você tem um Espírito Santo habitando em você. Por causa de Jesus, Deus pode andar com você pelo Espírito dele, por causa do sangue que está conosco. Somos mais que vencedores, só precisamos andar com Deus e ser transformados de glória em glória, na sua presença. Essa é a transformação, né? A gente precisa se esforçar para andar com Deus. Não é só apenas vencer o pecado, mas andar com Ele, e na sua presença somos transformados. É adorando, louvando, meditando em sua palavra. Isso são fontes de vida, fontes que guardam nosso coração. É um lugar onde que a voz de Deus habita, e quando a voz vem, você vence, e a voz gera fé, e a voz, a Bíblia fala que ela é a voz de muitas águas, que ela estremece, ela destrói os alicerces que às vezes tentam enganar a gente, e a voz de Deus é o que muda a nossa vida. Quando você ouve a voz de Deus, você muda. A direção de Deus é poderosa. Tem coisas que você não vence na força do braço, mas com a voz de Deus, ela despedaça tudo aquilo que tenta enganar a gente.
Veja abaixo o que Paulo escreve aos Efésios. A gente vai ler alguns versículos. Depois dele falar da graça, ele fala agora: andai como filhos da luz. E porque você foi amado, viva imitando, agindo como filho de Deus. O amor, na verdade, lança fora o medo. Deus é amor. Não tenha medo de viver essa vida. Não há acusação para os que estão em Cristo. Apenas viva de modo digno. Apenas ame Deus de coração e valorize o sacrifício de Jesus na cruz. Viva guardado no amor de Deus. Tá? Andando em santidade, você não vai comprometer a unção que Ele colocou em você. E você vai fazer grandes coisas. Amém? Você vai ver que o canal de unção de Deus vai ser, quando estiver mais limpo, você vai ser mais usado. Tá? E o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai completar até o dia de Cristo. Apenas permaneça ligado nele, ligado na videira, e procure agir como filho agora de Deus. Não esqueça, a própria palavra, a Bíblia fala que vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra, ela tem mandamentos, promessas, e quando você lê ali, ela vai te limpando. Apenas de você ler e meditar nela, você vai limpando. Você vai ver o que Jesus falou, e Ele fala para você praticar algumas coisas, que às vezes é duro, mas é o que nos transforma o nosso caráter. A gente vai crescendo em maturidade, responsabilidade, nos tornando homens. É isso que Deus quer. Filhos maduros. Tá ok? Efésios 4, eu vou ler e vou encerrar. Portanto, digo-vos isto, testifico no Senhor, para que não mintais uns aos outros, como andam os gentios na verdade da sua mente, na vaidade da sua mente, né? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia, cometeram com avidez toda sorte de impurezas, mas vós não aprendestes assim. Se é que ouvistes e nele foste instruído conforme a verdade em Jesus, e despojando-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestivos agora do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai mentira, falar a verdade cada um ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que seja boa para e necessária para a edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia, e antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo também vos perdoou. Amém? Fica essa palavra para você meditar. Andai de modo digno da vocação. Tá? Quando você lê ali, são muitas mensagens que ele fala para andar de modo digno, não mentir, não errar. Mas ele vai dar graça para você chegar lá. E você vai praticando a verdade. E você vai se lavando em Cristo. E você vai se tornando o que Cristo é. Assim como Cristo é, nós somos assim. Nós também somos assim nesse mundo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te dê graça todos os dias, em nome de Jesus. Tá bom?